ali um pouquinho para dispensar aquela caixinha branca, por favor. Lá no Google. Ah, peraí, que o Will tá me orientando que tem uma caixinha branca que tá tampando. Roseli, Divina Móveis, muito bom. Deixa eu só ver aqui. Aí, pronto. Tá bom. Vocês estão, pessoal que tá no Instagram, comenta se vocês estão ouvindo bem a gente. Muito bom. Pessoal que tá no Meet aqui também, vão comentando se tá tudo bem, se o som tá bom. Ai, Vitória, deixa eu te apresentar. Você tá me ouvindo? Eu tô, mas eu acho que eu caí. Você vai ter que me aceitar de novo no Instagram. No Instagram? Deixa Ah, eu ver aqui. Aqui. Pronto. no Instagram. Aí. Até um delay. Tem um delay. Peraí que tá Vou abaixar filmando. Eu não tô vendo seu rosto, tá? Foi. Aí, agora sim. Então, estamos pelo Meet e estamos pelo Instagram. Lembrando que, por se tratar de uma aula, a experiência do Meet é mais interessante, porque aqui a gente consegue ver os slides, tá? Então, quando vocês me veem, quem tá no Instagram, vê a gente olhando pra cá. Então, primeiro, que honra! A gente se fala todos os dias, mas a gente nunca fez isso aqui juntas, né? É a primeira vez. A gente tem um podcast juntas, né? É verdade, é verdade. Vale a a gente tem pena podcast. ver. Mas assim, dar aula em si na plataforma é a primeira vez, né? É verdade. Então, deixa eu apresentar um pouquinho como que a Vitória se tornou a minha aluna. A Vitória recebeu a minha indicação por uma aluna que eu tinha em comum. E aí eu comecei a mentorar a Vitória. E a Vitória é especialista em marketing e foi uma troca. Ao mesmo tempo que a Vitória virou minha aluna, eu virei aluna dela de marketing. Toda essa reviravolta que vocês estão vendo nas minhas redes sociais, eu devo muito à Vitória. E a gente tem uma longa jornada aí juntas como mentora e aluna. E o ano passado a Vitória se tornou então a minha sócia. Então a Vitória é sócia no Acervo Aline Leite. E para mim é uma honra ter você na minha vida, né? A gente tem um carinho Eu falo pra você que você gigantesco. mudou a minha vida, a vida da minha família. Então vamos lá, se apresenta, Vi. Hoje o palco é seu, tá? Essa aula é sua. Eu quero aprender, tô com papel e caneta aqui, ó, para eu anotar as suas ideias, porque você é uma gênia. Então, hoje essa aula é sua, amor. Fico muito feliz pelo espaço e estou muito feliz de poder falar sobre algo que eu gosto tanto, que é a criatividade, e desmistificar um pouco também, né? Porque eu acho que às vezes a gente acha que eu não sou criativo, eu não tenho o dom da criatividade, eu não nasci assim. E, na verdade, não é bem isso que acontece, né? Eu vou falar um pouco mais sobre, mas vou falar um pouquinho sobre mim também. E o tema da nossa aula é hora de se reinventar com a criatividade. Como ser mais criativo e deixar o seu cérebro mais rápido para resolver os problemas do dia a dia. E aí eu vou falar um pouquinho sobre mim, né, Lu? Sou Vitória, sou aluna, trabalho com a Aline também, somos sócios, né, nesse projeto maravilhoso. E para além, né, de marcas, eu me conecto para além de marcas que são uma empresa, né? Eu compro o propósito da Aline e eu vivi na pele a transformação que ela faz com todas vocês, né? E para mim é muito mais gratificante poder retribuir isso dessa forma, trabalhando com ela, né? Que eu realmente vivi ser a transformação que ela gera na vida de cada pessoa. Bom, eu trabalho com vendas desde meus 13 anos, mas eu sou formada em gestão comercial, administração de empresas e eu tenho pós-graduação MBM em brand, marcas, consumo e engajamento, que é o que eu venho me especializando cada vez mais. E agora também trabalho no mundo dos lançamentos. E para isso, haja criatividade. Eu sou mãe da Maia Lua, de 3 anos. A Aline passou por toda essa trajetória comigo. E moro na Zona Sul de São Paulo e sou criadora da filosofia do marketing. Depois eu vou falar um pouquinho também no final para vocês que quiserem conhecer. Vamos lá. O que a gente vai abordar hoje aqui? A gente vai falar sobre a história e o conceito, tudo com base na neurociência, a relação da neurociência, esse processo de percepção e
pensamentos e comportamentos. E como a neurociência explica a criatividade, a gente vai aprender alguns conceitos de criatividade e a relação com a inteligência e conhecer esses processos criativos, o que é criatividade, como é que ele age, qual que é o processo para a gente chegar, né, numa ideia criativa, que ferramentas que a gente pode usar para estimular a criatividade, e a gente vai compreender o cérebro e a criatividade como um estímulo, né? Como é que a gente faz esse estímulo? A criatividade é a imaginação e a ação, e ela é a alma e o coração. Mas a gente vai sair um pouco desse lado lúdico, eu vou contar um pouquinho da história rapidamente para vocês. A criatividade até 1550 não existia um criador, não existia esse termo, né? Você é um criador, você é criativo. E um inventor, ele era só considerado um descobridor de alguma coisa, como se ela já existisse. E a criatividade, ela vem com outro conceito, né? E aí, na Renascença, os criadores eles não tinham esse reconhecimento, mas após a primeira patente, que começou a se mudar esse jogo. Só que demorou 130 anos depois que o criador criou algo para ele ser reconhecido como um criador. E daí em diante começou se dar nome aos criadores, né? Mas será que na Renascença, né, as pessoas eram menos ou mais criativas? Ou será que esse é só um nome, né, que a gente acabou dando? E aí eu trouxe alguns conceitos, algumas dúvidas mesmo que a gente faz. E talvez crenças também, né? Você já parou para pensar se você é mais ou menos inteligente ou criativo que alguém? Se as pessoas têm menos ou mais capacidade de criar algo? Né? Vocês já pararam para pensar que será que a criatividade é algo que a gente herda dos nossos pais? Eu acho que essas são dúvidas que a gente às vezes se pergunta, e principalmente talvez na infância, né? A gente, não, eu não sou criativa, eu não tenho isso, mas na verdade isso é um grande mito. Né? Todo mundo pode ser criativo. A criatividade, ela é uma capacidade. Então, é algo que pode aumentar e diminuir em determinados fases da nossa vida. Então, todo mundo pode ser criativo e desenvolver ideias, intenções, possibilidades. E ao contrário do que a gente pensa, ela não é exclusiva de gênios. Então, criar não é algo raro. É isso que a gente precisa entender também. A gente está o tempo todo criando, a gente está o tempo todo sendo criativos. Às vezes com uma intensidade mais destacada, que eu vou explicar como é que a gente chega nesse ponto, e às vezes nem tanto. A criatividade, ela nada mais é que um raciocínio em construção. Ela vai pegar traços, atributos, técnicas, para desenvolver e chegar num ponto conclusivo da criatividade. Eu gosto muito dessa frase, que ele fala, a luz que ilumina você depois que o sol se põe, ele é resultado de uma criação. Você é aquecido e muitas vezes protegido graças à criação de roupas, paredes e janelas. Olhe para o céu sobre você e logo você será atravessado por um avião, um satélite ou uma dissolução lenta de um rastro de vapor. Tudo isso veio da criação. Ai, que lindo. Então, peraí, só pra gente entender. Todo mundo, até então, que você está trazendo, na verdade, afirmando que todo mundo, todos nós, pessoal que está aqui no Instagram, pessoal que está aqui no Meet, todos nós somos criativos. Não é algo que... Eu tenho um aluno que ele tá aqui, eu tenho que falar dele, que é o Dudu Marques. Ai, Dudu, beijo! O Dudu, eu falo assim, gente, ele é uma inspiração, porque assim, os vídeos de humor dele... A gente tá em festa aqui na cidade, né? Aí eu fui lá no Instagram dele, falei, ele filmou a festa de forma genial. Eu fiquei sem graça, levei até equipamento, levei microfone, mas é aquele povaréu, falei, não vou. Compramos até um pau de selfie, viu, Dudu? Igual o seu. Mas eu não tive essa coragem, assim, de filmar na frente de todo mundo. Aí fui assistir hoje o review que ele fez na festa. Falei, não, o Dudu é genial. Então, Dudu, um beijo. Um beijo pra todo mundo que tá aí na live. Mas falando em criatividade, eu acho que o Dudu é muito criativo. Mas, segundo você, todos nós somos. Sim. Agora a gente quer saber o como. Agora a gente vai falar um pouco sobre como é que o nosso cérebro enxerga isso. E o que a gente precisa fazer para ser cada vez mais criativo? Então, legal.
Para o nosso cérebro, a criatividade, ela nada mais é do que a resolução de um problema. Então, por exemplo, se eu preciso escrever alguma coisa e eu pego um guardanapo porque eu não tenho um papel, eu estou resolvendo um problema sendo criativa. Então, o nosso cérebro, o que acontece lá dentro é a resolução de um problema. Isso é o olhar da neurociência e diversos estudos dentro desse tema. Então, a criatividade é uma resolução de um problema e ela é aprimorada quando a nossa serotonina está em nível alto. Então, quanto mais o nosso cérebro está trabalhando, ele tem capacidade física de trabalhar melhor, mais saudável a gente estiver, mais criativo a gente vai ser. Vamos falar um pouco mais. Nesse processo que vai acontecendo a criatividade, a gente libera a dopamina. E nesse período, a gente melhora o processamento e a velocidade e a atenção no que a gente está criando. Então, o que o nosso cérebro precisa para conseguir funcionar de forma com que ele esteja mais criativo? Ele precisa. Existem alguns pontos que a gente precisa estar com eles em ordem. E aí entra muito do que a Aline fala também, né? Que é a parte de educação familiar, que a gente está com a nossa parte familiar mais alinhada, com as nossas crenças, a alimentação saudável, a saúde em dia, um suporte emocional e esperança e aprendizagem. Então, se a gente está com tudo em ordem, né, as coisas mais encaminhadas, vamos dizer assim, é muito mais fácil do nosso cérebro conseguir ser criativo, porque ele não está preocupado com nada. Ele não está preocupado, ele não tem que tirar energia para cuidar de uma parte da saúde, ele não tem que cuidar de um problema emocional que às vezes ele está passando. Então, o nosso cérebro ele consegue ser mais criativo. E aí vem, né, a importância da gente se cuidar, da gente olhar para o nosso lado emocional, da gente olhar para a nossa família. E tudo isso vai influenciar na da criatividade. A criatividade, ela é também uma forma de sobrevivência. Então, quem escolhe ser mais criativo tem o que mais? Tem mais escolha, tem mais possibilidade e tem mais perspectiva. Pra gente que é mãe, né? O público da Aline é muito mãe. Criatividade no dia a dia é algo que a gente precisa estar se reinventando o tempo todo, né? É uma coisa que a criança quer, uma coisa que ela pede que você não tem na hora. E aí a gente usa muita criatividade no dia a dia. E a criatividade, ela não está relacionada a grandes revoluções, a grandes coisas. Ao contrário do que a gente pensa. A gente pensa que, se o cara criou um avião, ele é, nossa, que criativo. Não. Criatividade é a gente conseguir resolver esses pequenos problemas e situações que acontecem no dia a dia com facilidade. Eu queria Mas ainda vou citar... explicar no cérebro como é que isso se liga. Então, pode falar disso, Cláudia. Eu queria citar, né, sobre a criatividade na maternidade. Hoje eu estava numa sessão de mentoria com uma família que tem uma criança que é colérica. O que é colérico, gente? Para quem não sabe, são os 4 temperamentos, né? Que todos nós temos, mas tem aquela parte nossa que se sobressai. E quem é dessa lente acessa muito a raiva. A casa emocional é a raiva. E aí eu estava explicando para os pais que para uma criança colérica a gente precisa desenvolver a habilidade de não falar não. Então é para deixar fazer o que quer? Não. Mas você diz o não de outra forma, não falando, não faz isso, não pega isso, você não vai, porque aí você causa mais essa sensação da raiva. Eles falaram, Aline, mas como é que eu vou fazer isso? Eu falei, olha, usemos a criatividade. Né? Como eles estão na Suíça, não iam conseguir estar aqui ao vivo, mas com certeza eles vão assistir, porque eu falei da sua aula para eles. Então, a criatividade aplicada na parentalidade ajuda a gente em muitas coisas. Mas se você, deixa só eu abrir aqui, se você não usa a criatividade, como a Vitória falou, né? Vai liberar dopamina, serotonina, que são neurotransmissores do bem-estar. Então, usar a criatividade ajuda a gente a estar num bem-estar melhor
e ao mesmo tempo ajuda o nosso filho a perceber o quanto que ele também pode ser criativo, porque a gente é sempre um espelho da criança, mas era esse comentário que eu queria fazer, Vi. Muito bom. Ser criativo cansa também, sabe? Às vezes a gente não para pensar que às vezes ser criativo pode cansar. Então, por que que cansa? Porque pensar gasta energia. E o nosso cérebro primário, o que que ele quer? Poupar energia o tempo todo, né? Então, quanto mais automático, quanto mais fácil for para ele, o melhor, mais tranquilo. Então, ser criativo cansa. Só que se a gente está com todas aquelas áreas da nossa vida que eu comentei alinhadas, o nosso cérebro, e quanto mais a gente faz isso, é mais fácil dele fazer a sinapse. Eu vou explicar ainda o que é essa sinapse, como é que isso se liga de forma mais, eu posso dizer, como a medicina olha para isso, né? Então, ser criativo não é fácil, mas é biológico. E também não é algo que é aprendível, né? Não é aprendida, ela é treinada. Então, quanto mais a gente estimular o nosso cérebro, quanto mais saudável a gente está em vários âmbitos, mais criativo a gente vai ser e mais resolução de problemas. Então, para criar, a gente precisa esquecer padrões, né? Porque às vezes a gente também se julga muito, né? Eu vou criar um texto e eu começo a me julgar, e me julgar, e me julgar. Mas esquecer não é excluir padrões, porque ela vai se iniciar num padrão. Você vai colocar, sei lá, eu preciso fazer, por exemplo, um roteiro, que eu preciso ligar maçã com maternidade. Então, ele começou num padrão que eu estipulei. Só que eu preciso deixar ela fluir, para depois eu julgar se o que faz sentido ou não. Então, às vezes a gente olha para uma coisa que foi inventada e a gente fala, meu Deus, o que passou na cabeça dessa pessoa? Como é que ela pensou nisso? Né? Ela não julgou o pensamento dela, ela deixou fluir. Então, por isso essa prática do brainstorm, né? A chuva de ideias, de deixar fluir, que a gente faz. Você deixar fluir. Sim. É o primeiro processo da criatividade. Então, criar é a gente se auto-permitir, sem julgamentos. Agora a gente vai para uma parte mais fisiológica da coisa. Então, a gente tem nosso cérebro separado em duas partes, né? Acho que todo mundo tem esse conhecimento. A gente tem a parte mais lógica e a parte mais criativa. Na parte lógica, a gente trabalha com processos lineares de informação, a parte da razão, a análise de dados, a ordenação sequencial das coisas, então, tipo, as numerações, as ordenações das tarefas, o que é mais importante, o que é menos, a objetividade, que busca, né, métodos mais práticos para resolver o problema, números e forma. Do outro lado, a gente tem a parte mais holística, né, que ele olha coisas de uma forma mais integrada, a parte da intuição, da imaginação, a parte aleatória, a subjetividade, né, quais são os métodos alternativos, tal coisa, símbolos e imagens. E a criatividade, ela se dá exatamente com a junção dos dois lados. Então, por exemplo, se você usar muito o seu lado criativo, você não vai saber o que fazer com ele. E se você usar o seu lado muito do raciocínio, você não vai saber implementar ele. Então, você já teve muitas ideias, você não sabia o que fazer com elas? Provavelmente porque você estava preso em um desses lados. Então, o estudo mais recente sobre criatividade, ele explica o seguinte, eu vou resumir ele, mas se vocês quiserem depois pesquisar sobre isso mais, o que ele explica? Que a criatividade ele envolve dois tipos principais de pensamento. O pensamento divergente e o convergente. O divergente é quando a gente gera diferentes ideias para resolver um problema, sem se preocupar com se elas são boas ou ruins. Então, a gente expande o leque de possibilidades. E o outro lado do pensamento convergente é quando a gente analisa essas ideias e a gente tem a capacidade de escolher quais têm mais potencial ou não. Então, quando a gente consegue alternar mais rapidamente entre os dois lados do cérebro, de forma transversal, a gente consegue cruzar essas informações
e chegar numa grande criação, ou na criação mais perfeita para aquela resolução do problema. Um lado, ele não vive sem o outro. Então, ser criativo é bom, mas a gente saber colocar tudo isso em prática é melhor ainda, né? Então, para isso, a gente precisa desenvolver a curiosidade, a motivação, a força de vontade, a colaboração. E aí, como eu disse, né, o nosso cérebro ele fica nessa luta de leva para um lado, ah não, você está viajando, aí vai para o outro, não, mas aí está muito certo. Então a gente fica oscilando esses dois mundos, né? Então, eu gosto dessa frase que ele fala que não existe cabeça sem ideias, mas existe pessoas sem estímulos. E aí eu trouxe alguns testes para vocês aplicarem no dia a dia, para vocês estimularem, né? Então, se criatividade biológica é treinável, vamos ser mais criativos. Porque ser criativo é resolver problema. E a gente tem problema pra caramba. Todo mundo tem, principalmente na maternidade. Então, o que vai fazer você oscilar, né? Então, o que é difícil pode ser Fácil. O que é lento pode ser Rápido. O que é pesado pode ser Leve. O que é instável pode ser Estável. E o que é amigável pode ser? Nossa. Pra Cara, cada ajuda aí, pessoa? Bianca. Bianca é professora. Olha que legal. Oi. Não faço ideia. Amigável, não sei. Desagradável, Pois é, talvez. desagradável, é. Só que para cada uma dessas Antipático. respostas que você me deu, às vezes para a Bianca vai ser uma coisa diferente, para o Dudu vai ser outra coisa. Então, possibilidades existem muitas. Então, por exemplo, um outro teste é a gente colocar as utilidades para alguma coisa. Então, você está ali parado, sem fazer nada, ao invés de você ficar usando o celular, a gente pega uma xícara e a gente faz ela virar um vaso. Ou a gente pega uma xícara e faz ela virar um potinho de Verdade, caneta. né? Então, a gente dá utilidade para as coisas, a gente está estimulando o nosso cérebro a oscilar entre esses dois lados. Então, por exemplo, um livro, né? Para cada pessoa vai pensar uma coisa. E eu vou explicar por que para cada um vai ser uma coisa diferente. Porque é um input e o output, que a Aline já aprendeu também sobre isso, né, Aline? Sim. Então, por exemplo, uma caneta. Quais utilidades você dá aí na sua casa de uma caneta? O médico, ele pegou uma caneta e ele consegue salvar uma vida. Uma pessoa que está sem respiração. Olha o nível de criatividade da pessoa que fez isso pela primeira vez. Ele estava muito bem preparado. Uma mesa, o que eu posso fazer com uma mesa? Eu posso pôr o pé, eu posso colocar um computador, eu posso colocar... Existem tantas possibilidades que quando a gente para pensar, às vezes a gente fala, não tem nada para fazer com isso. Aí você deixa aquele negocinho ali, uma semana, duas, você vai olhando para ele. Daqui a pouco você acha uma coisa para você Uma fazer com ele, utilidade. sabe? Sim. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente está sendo criativo. Então, agora eu vou explicar um pouco melhor as ferramentas que você usou para criar essas respostas. Então, a gente tem alguns especialistas que falam sobre criatividade e cada um acaba dando um nome, né? A Kelly David, que ela é uma designer, ela fala que quase todos são 4 processos, mas ela coloca 4 nomes, que é a primeira parte da criatividade, a compreensão, a observação, a criação, até chegar no protótipo. E aí a gente vai ter diferentes pessoas falando, mas a gente vai se guiar mais por esse que foi a primeira definição de criatividade. Então, a gente vai falar as etapas que o nosso pensamento percorre, né? Então, o primeiro começa com problemas. Então, se a gente já entendeu que a criatividade ela é a resolução de um problema, então a gente precisa ter um problema para resolver. Então, começa aí. Só que, antes disso, a gente precisa da preparação. Sabe quando a gente fala que a gente tem que estar preparado para as coisas? Nossa mãe fala muito isso, né? Geralmente as mães falam, né? A gente tem que estar preparado para tudo. E não é mentira, né? Isso, inclusive, quando a gente precisa resolver um problema.
Não é na hora do problema que eu preciso me preocupar em melhorar minha saúde, melhorar minha capacidade neural. Na verdade, eu vou fazer isso no meu dia a dia, que é esse período de preparação. Então, eu preciso acessar um repertório rápido. Eu preciso fazer uma pesquisa dentro do meu cérebro ou fora do meu cérebro. Então, se a gente vai criar, por exemplo, um conteúdo, eu vou talvez explorar mais sobre conteúdos daquele tema, ou se eu quero pintar o quarto da minha filha, eu quero, né, organizar o quarto dela, contratar alguém. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a inspiração. É isso que a gente faz, a gente vai procurar a inspiração. Então, a preparação é o que a gente faz antes de pensar em como a gente vai resolver o problema. O segundo passo é o passo de incubação, que é a combinação entre o inconsciente, que é tudo que a gente consumiu na vida. Então, lá em 2010, eu fui na casa de uma amiga da minha mãe e eu vi um berço de tal jeito. Então, meu cérebro ele vai lá no meu inconsciente, ele vai acessar todo o meu repertório sobre aquele problema que eu preciso resolver e ele vai trazer para o meu consciente. Então, o segundo processo de incubação é essa junção de todo o repertório que eu tenho da minha vida e unir com isso. Então, por exemplo, o médico que salva a vida com, às vezes, uma caneta Bic, ele acessou o repertório dele lá na faculdade e o inconsciente dele trouxe para ele que a caneta ela tem um diâmetro que é igualzinho a um aparelho respiratório que você usaria para salvar uma vida dentro do hospital. E aí ele vai e resolve esse problema. Então é quando a gente tira do inconsciente e traz para mais perto, para o consciente trabalhar. E aí, nesse processo, a gente geralmente precisa se distanciar do problema. Então, é assim, eu coloquei um monte de coisa na minha cabeça, assisti um monte de coisas sobre, vamos dizer, o quarto da minha filha que eu quero mudar, que eu quero decorar. Só que se eu consumir tudo aquilo e ficar ali, eu tenho que achar a coisa perfeita agora, tem que sair, não vai sair. Eu preciso me distanciar desse problema. Com certeza, alguém aqui já passou por isso, que surgiu a ideia bem no meio de um bolo. Quem nunca passou por isso? Nossa, eu sempre. Ou foi dormir, passou o dia inteiro tentando resolver alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa no meu trabalho, eu tenho que resolver uma coisa. Não resolveu, porque estava ali pressionando o cérebro a pensar só naquilo. E aí deu aquele descanso, foi relaxar, foi fazer outra coisa e você permitiu que o seu cérebro entrasse nesse momento, que é o momento que a gente chama de iluminação. O mérito não é do banho, na verdade é da preparação do repertório que você fez antes, que você viveu, das coisas que você ou pesquisou ou não, mas de tudo que veio antes desse momento de você ter que resolver um problema. Então, é claro que, às vezes, para problemas do dia a dia, quanto mais treinado o nosso cérebro está, mais rápido vai ser isso, né? Mas, eita, acho que caiu a live do... Vou cair para você, Aline? Caiu. Ai, já Caiu. Finalmente, você arranjou o tempo. Mas isso da incubação, né? Nossa, já aconteceu muito comigo. Eu tenho até uma frase aqui em casa: deixa descansar. Esse problema tá muito difícil, vamos deixar ele dormir, descansar, vou fazer outra coisa. E aí aparece a ideia, ou você sonha, né? Conseguiu voltar pro Insta, Vi? Eu pedi para participar. Tá. Acho que ainda não apareceu aqui pra mim. Aqui. Vamos ver se volta. Se não voltar, não tem problema. Aqui tinha bastante gente aqui no Insta. É isso. Então, o período de... Falando que não foi enviado. Deixa eu puxar isso ali. Pede de novo. Oi? Não. Vou encerrar no Insta, então, pessoal.
Quem quiser migrar para o Meet, o link está na bio, tá? A Vitória caiu daqui do Instagram, então a gente vai continuar aqui no Meet, senão atrapalha demais a aula. Beijos para quem assistiu até agora. Entrem pelo link da bio e vem para o Meet. É isso, período de iluminação é esse período que surgem as ideias, quase que magicamente, né? Os filósofos vão falar que é a inspiração da deusa. Sim, Da né? musa, né? A Guerra da Arte, maravilhoso. As musas de Homero. Então, o objetivo da aula é a gente perceber que o acaso favorece as mentes preparadas. Então, se a gente está preparada, obviamente vai ser muito mais fácil de a gente ser criativo. Eu gosto de uma frase nessa linha que fala assim: a sorte apareceu para mim e ela me encontrou trabalhando. É basicamente isso relacionado com a criatividade, né? Mas e não é sobre a gente estar focado em um determinado assunto. Então, por exemplo, eu trabalho com marketing, eu trago esse olhar da filosofia, mas eu não tenho que ficar presa a isso para resolver os problemas da minha empresa, sabe? Então, eu não tenho que ficar presa à resolução da maternidade o tempo todo para eu ser uma mãe criativa, que consegue resolver os problemas com facilidade. Não, é quanto mais ampla mais curiosa, quanto mais oscilação entre diversos assuntos, conteúdos, enfim, eu oscilar, mais preparado e mais repertório eu vou ter para o meu cérebro fazer uma assimilação. Então, fazer esse match, né, do inconsciente, do consciente, da necessidade de cada um dos momentos, não é necessariamente a gente ficar bitolado em um assunto só, né? A gente realmente variar. E o último é a implementação. Então, eu faço não foi por causa da aula voltada para as mães, mas acabou de calhar, né? Que eu brinco dessa forma, que esse é o processo que a gente passa. Então, a gente recebe, absorve e depois desenvolve. Quando a gente recebe, como a gente já está recebendo o embrião, que são as coisas que a gente estuda, que a gente vive, mais um repertório mais rico que a gente tiver, a gente absorve, é o processo, né, de incubação, ali onde a gente fica gerando a criança, desenvolvendo, e aí é quando a gente é criativo, que é quando nasce a ideia, quando nasce a criatividade. A gente engravida de ideias, né? Exatamente. E aí a gente precisa ter atenção em algumas coisas durante esse processo. Então, o que a gente precisa ter atenção? Há elementos da situação atual, então a gente pode variar entre características, quais são os atributos, em categoria isso está ou não está, quais são as similaridades, então o que eu tenho de similar a esse problema que eu preciso resolver, que alguém talvez já resolveu, colocar as posições, padrões, paradigmas, né? O que pode funcionar, o que não, e coisas que a gente talvez não tenha prestado atenção, se colocar em diferentes ângulos. Então, uma coisa que, por exemplo, dentro da criação de conteúdo a gente faz muito, né? Existe um nome para isso, não vou me recordar agora, mas é quando a gente se coloca no olhar de outra coisa. Então, quando a gente vê um vídeo que quem está falando comigo é o Mauro, sabe? A gente vê um vídeo de uma nutricionista e quem está falando com ela é o alimento. Então, a gente se colocar em diante de situações diferentes vai gerando essa criatividade. E aí, a fuga, né? Então, a gente tem que fugir de ideias muito dominantes, quando a gente acha que só aquilo, só aquele caminho pode dar certo. Pensamentos muito convencionais, né? Igual a todo mundo, que é quando a gente limita a nossa criatividade. Julgamentos prematuros, barreiras, regras, posições e experiências passadas que a gente, tal coisa não deu certo, não, já vi que talvez não aconteça assim, e tempo e lugar. Então, a criatividade, a gente precisa fugir disso na hora que a gente está tentando ser criativa, e é isso. Eu volto a falar, a gente fala de dois tipos de criatividade, né? Quanto mais a gente treina o nosso cérebro, mais criativo, mais rápido o nosso cérebro vai pensar. Só que tem criatividades que a gente faz no dia a dia, que são resoluções simples. E tem criatividades que precisam de um contexto maior.
que aí a gente pode realmente sentar numa folha, colocar tudo para fora e sair para deixar a ideia acontecer. E aí sim a gente consegue ter esse time de prestar atenção. O que eu posso prestar atenção? O que eu posso fazer? O certo e o errado. Qual que é o contrário dessa resposta? E aí o que eu preciso, o que eu posso fugir, né? E que movimento, que sentido que eu tenho que ir? Então, fazer livres associações de ideias, né? Qual que é o vice-versa de tal coisa, explorar outros conceitos, pesquisar sobre, sei lá, eu tô falando de um conceito específico, vou olhar qual que é o conceito disso em tal língua, ou qual que é esse conceito da onde que surgiu esse conceito, e aí a gente consegue explorar e trazer muito mais sentido para a nossa criação. Existem muitas técnicas, né, de criatividade. Então, aqui eu trouxe algumas, né? Técnica da Vinci, advogado do anjo, tem a meditação, que também ajuda na criatividade, BWA, enfim, eu trouxe algumas técnicas se vocês quiserem pesquisar depois. Então, a gente ganha ou não ganha? Se não ser criativa, né? A gente ganha disposição, treinamento e estímulo quando a gente decide olhar para esse lado mais criativo. Eu até trouxe aqui, né, alguns modelos igual a gente fez, né, no exercício anterior, que vocês podem anotar para vocês fazerem no dia a dia de vocês. Então, fazerem associações livres, né, escolha um objeto próximo, escolha ali, eu olhei para uma primeira coisa que apareceu na minha frente, uma garrafa. Então, quais são as alternativas que eu posso fazer com uma garrafa? Qual é a função original e quais são as funções secundárias que eu posso dar para ela, né? Ou a história em dupla, que é quando a gente cria uma frase e a gente pede para outra pessoa continuar e depois você continua, e aí dá para fazer essa brincadeira, inclusive com as crianças, dependendo sala de da aula. idade. Sim, muito então, legal. Você está estimulando também a cabeça da criança, né? E principalmente que está em formação, então começa contando uma historinha, a criança termina, eu volto para a história, ponto outra parte. Eles adoram. Um mapa mental rápido, então escolher palavras aleatórias e começar a criar um mapa e conexões dentro dessas palavras. A combinação aleatória, então abrir um livro numa página X, escolher uma palavra e começar a criar frases, ideias com aquela palavra. Inversão, então pensa num problema cotidiano, imagine o que aconteceria se fosse uma solução tradicional completamente invertida. Então você vai explorar também a criatividade, desenho sem levantar a caneta, perguntas improváveis, conceitos cruzados, então misturar dois conceitos ou temas totalmente diferentes, como eu dei a ideia, eu quero fazer vou começar falando de flor e vou terminar falando de criatividade. Ou vou começar falando de, sei lá, um mouse, mas no final eu vou levar você para um raciocínio de maternidade. Então, como é que eu ligo um mouse com maternidade? E aí você vai fazer o quê? Você vai listar quais são os pontos em comum do mouse e da maternidade. Então, e aí você vai conseguir ligar um outro, que é exatamente o que o seu cérebro faz para ser criativo. Reinventar um clássico ou ter um diário da criatividade, que é reservar 5 minutos para anotar ideias, explorar algum pensamento aleatório, deixar a criatividade fluir mesmo. E aí eu queria trazer um desafio, né? O que a gente pode fazer se todo mundo tem problema, se todo mundo tem coisa para resolver, todo mundo é desafiado o tempo todo, o que você hoje consegue se comprometer para deixar o seu cérebro mais saudável e conseguir ser mais criativo? E aí eu trouxe aqui 6 opções para você tentar se comprometer a fazer alguma coisa por isso, né? Então, é um tempo com a família que você não está tendo, que pode melhorar a sua criatividade, é melhorar a sua alimentação, é um suporte emocional que você pode buscar, ou pedir aqueles 8 minutos com alguém. Vocês já viram essa ideia, né? Que é uma moça, ela acabou saindo esse conceito, porque uma moça, ela pediu para uma pessoa, antes de tirar a vida dela, que ela precisava de 8 minutos. E isso acabou virando um conceito mundial, né? De quando alguém olhar para você e falar assim, eu tenho 8 minutos. Então, a gente doar para os outros e também pedir para os outros 8 minutos, né? Que 8 minutos não é nada do nosso dia. Para ter um momento para
colocar para fora alguma coisa emocional que a gente está sentindo. Às vezes a gente não tem um terapeuta, não tem alguém que confia, mas tem um amigo, tem um familiar. Viver a vida com mais esperança, aprender alguma coisa nova, ler um livro. Então, o que que dá para a gente fazer para a gente ser mais criativo? E deixar para vocês essa informação, né? Que input, output. Então, a água que eu bebo, ela sai no meu suor. Não tem como eu ser criativo se eu não colocar para dentro uma vasta, diversas informações diferentes, de estar em movimento, estar sempre querendo adquirir um conhecimento, querendo explorar coisas novas. Então, sempre lembrar, se eu não estou sendo criativo, se tem alguma coisa travada, se eu preciso encontrar alguma resposta que eu não estou tendo, às vezes a gente precisa melhorar o repertório, né? Então, não existe gente que não seja criativa. Quer fazer alguma coisa? Não, isso de input, output, uma coisa que eu sempre fiz é em eventos aleatórios que não tem nada a ver com o que eu faço. Por exemplo, isso na minha cidade facilita, né? Porque a gente vive numa cidade que é conhecida como, no mundo, como cidade criativa, cidade feliz, né? Tem uma metodologia aqui na cidade voltada para causar felicidade nas pessoas através da criatividade. E aqui tem muitos eventos criativos e muitos eventos também, porque Santa Rita é um polo da tecnologia, mas é um polo da agricultura. Então, por exemplo, eu vou em leilão de gado, a minha família tem cavalo, né? Eles adoram cavalo. E às vezes eu vou em leilão de gado só para observar, sabe assim? E tem também todas as feiras tecnológicas, a Bianca que tá aí, sabe? Então tem feiras no Inatel, de programação, tipo, não entendo nada. Eu vou simplesmente para olhar e ter novos insights. E às vezes eu tenho esse caderno da criatividade. Eu acho que todos os gênios da humanidade, não que eu seja uma gênia, mas eu carrego um bloquinho no meu bolso. Eu não gosto muito de usar o bloco de notas do celular, sei lá eu porque eu gosto de escrever à mão, mas nas minhas bolsas, no bolso, sempre tem um bloquinho que eu anoto ideias. E aí nas mentorias acaba que aquilo vem, a ideia vem e ajuda a pessoa a entender um conceito, algo que ela precisa, né, aplicar com a criança, com o filho, os professoras que eu mentoro. Então, isso me ajuda muito, mas eu não conseguiria fazer isso se eu não colocasse esse repertório de coisas nada a ver com a minha... E raramente eu vou em feira de educação. É uma coisa que às vezes eu até fujo, assim. Sabe assim? Eu peguei um trem, assim, mas tudo que não tem nada a ver com o meu trabalho, eu vou. Sabe? Relacionado à feira, evento, eu vou. É por isso que eu sou tão criativa. Sim, sim. Quanto mais variável, porque a gente fica só dentro daquele mundo, daquele universo, daquela bolha, né? Sim. Não tem como a gente ligar outras coisas, a gente fica bitolado, né, numa informação só. Então, isso é um dos maiores pontos da criatividade. Às vezes tem alguém que a gente fala, não estou conseguindo criar conteúdo, eu estou paralisado. Você está fazendo a sua vida, né? Acho que é a primeira pergunta que eu acabo fazendo. Sim. Então, você está conseguindo reservar um tempo para você? Você está conseguindo conhecer coisas novas, pessoas novas? Como está sendo o seu repertório, né? Então, isso é muito bem... E eu queria também trazer um ponto de vista da maternidade. Porque a criança, ela é extremamente criativa. Mas a gente que, como a gente é adulto e a gente tem um pensamento formatado, a criança, por exemplo, o Luca, ele amava... O Luca, minto. O Levi amava brincar com cano. A gente tinha ido num show daquele Homem Azul, Blue Man Group, que é um pessoal que eles botam uma máscara assim azul no corpo, né? O corpo inteiro deles é azul e eles tocam cano. O Levi era doido com cano. Mas se você não tem esse olhar de que o seu filho está desenvolvendo a criatividade, você fala para ele assim, não mexe em cano não, isso aí não é brinquedo. Vai brincar com brinquedo. Como é que são os brinquedos das crianças hoje, né, Vitória? Eu sei que tem muitas alunas que vão assistir essa aula gravada na comunidade. Presta atenção, gente, aqui na Aline. Não deem brinquedos eletrônicos que é só o papel do brinquedo, apertar um botão e a criança fica ali parada. Porque você está deixando
de a criança exercitar o criar, né? Porque quem decide o que é brinquedo é quem está brincando. Então, sala de aula, tenha objetos aleatórios. Você deixar tampinha na mão de criança, caneta. Eu já vi meus filhos assim brincarem com folha. Sabe assim? E quantos pais a gente já não ouviu falar, né? Ai, eu gasto dinheiro com brinquedo caro, mas a criança quer brincar com a garrafa plástica. E é maravilhoso. Deixa brincar com a garrafa plástica. Olha lá, deixa eu ver o que a Bianca tá falando. Meu filho de 3 aninhos inventa muitas histórias baseadas naquele homem. Sim, É isso. é isso. Sabe por que a criança é criativa? Porque ela não julga Sim. o pensamento. Ela não tem essa maldade, essa crença, essa perspectiva, que às vezes não é nem nossa, é Sim. que veio do outro, né? Sim. Que o nosso pai falou, ou que o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão me julgar se eu estou pensando sobre determinada coisa. E a criança, ela tem um raciocínio livre, né? Então ela consegue criar muito melhor que a gente. Tem uma frase do Murilo Gun que diz o seguinte: o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Então, se você se torna um adulto criativo, é porque você se permite pensar enquanto criança. Eu acho isso genial, assim, do Murilo, né? Então, eu acho que é isso, né? Quem tá ouvindo aqui, Bianca, o pessoal que tá ouvindo gravado, vamos nos permitir um pouco ter o olhar dos nossos filhos. Porque às vezes a gente acha que a gente tá no papel de mãe, de professora, só para ensinar. Na verdade, a gente também tá no papel de aprendiz. Olhar para os nossos filhos e buscar essa essência criativa, né? Porque a criatividade vem da alma, né? Ela vem da nossa essência enquanto humanos. E em épocas onde as máquinas estão ficando mais inteligentes, o ser humano está perdendo aí essa habilidade muito incrível, humana, da criatividade. Você citou o livro, né, da Guerra da Arte, que eu falei ali não lembro agora qual foi a parte da apresentação que eu falei, mas nesse livro, né, ele fala que tem, e eu acredito que isso tem muito a ver com a criatividade, né? Que ele fala que tem uma coisa que cada um de nós precisa gerar no mundo que só a gente pode gerar, né? Então, eu acho que a gente só consegue gerar, a gente só consegue transbordar essa coisa de cada um, né? Esse propósito, alguns vão chamar de propósito, enfim, aquilo que você pode transbordar para o mundo. Eu acho que é realmente um estímulo que a gente permite pensar e criar de forma sem julgamento, sem pensamentos, porque se a gente estiver no modo automático, no modo adulto, a gente nunca vai se permitir criar algo que vem da alma mesmo, né? Que vem da essência. A Bianca falou de um livro que se chama Com Olhos de Criança. Deixa só eu dar uma olhada se por um acaso ele tá ali. Mas é um livro, eu vou deixar nos stories do Instagram. É um livro genial, Bianca. Um livro genial. Só o nome. Não, é genial. Já eu vou até anotar. Eu vou colocar, acabando a nossa aula, eu vou colocar lá no Instagram, vou pegar, ele deve estar por ali, ou na biblioteca lá embaixo. Mas é um livro que o autor, ele descreve como que as crianças enxergam o mundo adulto que a gente enfia elas, sabe? E tem uma imagem, né, que é a imagem da escolarização. Essa imagem, uma vez eu fiz o Will, artista, desenha pra caramba, eu fiz o Will fazendo um painel gigante, a imagem do livro que é pequenininha, e eu levei numa formação de professores que eu dei. E assim, foi super polêmica, porque a imagem em si é muito polêmica, mas ela é muito referência da nossa realidade. A gente quer formatar, a gente quer colocar forminhas em todo mundo. E como você disse, da Guerra da Arte, né, que o Steven traz, existe uma palavra que todos nós viemos falar nessa existência. E ninguém vai falar essa palavra por nós. É a nossa palavra sagrada. E aí, como é que a gente encontra essa palavra? É o nosso objetivo aqui, nessa existência temporariamente humana, é o que eu acredito. E essa parte do livro é muito linda, muito emocionante. É lindo. É um dos meus livros preferidos. Eu adoro. E é isso.
Então, vou falar um pouquinho agora, né, da minha empresa para vocês conhecerem bem rapidamente e para vocês entenderem também, né, quem está por trás, quem ajuda ali nesse processo todo. Então, a filosofia do marketing, o nome já diz, né, muita coisa, mas a gente tem um propósito um pouco diferente da maioria das agências, né? Nós somos uma agência, estamos entrando no mercado, mas a gente acredita em movimentos, em essência, em propósito. Eu falo que a gente compra histórias e a gente transborda elas em narrativas que precisam ser ouvidas. A gente trabalha através do marketing, da filosofia e da mentalidade, para a gente poder criar uma nova era de empresários, né? E às vezes parece até lúdico, parece utópico, mas é isso que eu acredito. E o melhor disso é que, desde o momento que eu tomei essa decisão na minha vida, automaticamente as empresas que se chegavam mais para próximo de mim, todas elas tinham esse propósito, essa mentalidade. E esse despertar veio pela Thaís, né, que foi quem apresentou a gente. Foi quando eu falei, pô, eu gosto de trabalhar para ela, né? Isso foi um ponto de virada para mim. Eu falei, eu entendi qual que era o padrão, né? Porque ela tinha algo a mais do que ela fazia no trabalho. Então, a minha ideia é poder construir uma comunidade de empresários conscientes, crescem, mas que a gente possa ser verdadeiros leais a si, aos outros. Todo mundo quer enriquecer, né? Mas que a Sim. gente possa fazer isso também mudando o mundo, fazendo o mundo um pouquinho melhor a cada dia. Então, essa é a minha filosofia de vida, se vocês quiserem conhecer um pouco da filosofia do marketing. E é um prazer, é uma honra sempre estar na sua presença. Quem quiser ver, veja o nosso podcast. A gente tem um podcast maravilhoso que a gente fala sobre maternidade e empreender, né? Não lembro exatamente o tema agora, mas foi um papo muito gostoso. Que aí eu e a Lívia, a gente se junta, a gente fica horas. É Não verdade. vamos falar muito. As reuniões, primeiro a gente faz a fofocada e depois o resto da equipe entra. Porque senão a gente Exato. se É perde, sempre né? bom Nas ali estar com sua conversas. presença e uma honra Ah, poder eu que falar com as agradeço. suas alunas. Eu agradeço demais. Agradeço a Bianca, que ficou aqui até o final. Gratidão, Vi. A nossa chamada ela encerra em uns minutinhos. Mas só agradecer, tenho certeza que essa aula vai iluminar muitas das nossas iluminadas lá da comunidade. E é isso. Semana que vem nós temos a Ju também com o tema como conseguir ser mãe de gêmeas sem a culpa. Ó, a Ju é Maravilhoso. uma baita aluna também, então a gente vai ter todas as semanas tema das alunas. Gratidão. Maravilhoso. Beijo, Obrigada, Vi. Tchau, beijo. tchau. Boa noite, Bianca. Boa noite, Bianca.